em relação ao alcoolismo de quem você ama? Quais são as coisas? Identifique quais os seus medos. Esclarece para você, para um pouquinho e pensa nisso. Esse sentimento, ele é bom, ele é ótimo, apesar de desagradável, porque ele está te alertando para algo importante. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Falo sobre estratégias para você levar quem você ama a vencer o alcoolismo. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra. E o episódio de hoje é Eu morro de medo por conta do alcoolismo dele. Vou falar sobre o medo que os familiares têm, ou que quem convive com o alcoolista tem em relação ao alcoolismo. E por que é importante que eu fale sobre isso, se a ideia aqui é falar de estratégias para você levar quem você ama a parar de beber, sem deixar de cuidar de si. Porque muitas vezes o medo, ele é a solução e ele é o problema que durante a sua jornada de fazer quem você ama parar de beber. Se você não souber lidar bem com o medo e fazer disso trazer a partir do medo uma solução, isso vai te afastar da solução. E muitas pessoas acabam sem perceber, perdendo muitos anos da sua vida com estratégias ou com atitudes que não ajudam, porque, no fim das contas, se rendem ao medo. Ao mesmo tempo, outras acabam se esquivando do medo, de várias formas que eu vou falar nesse episódio de hoje, e para aliviar o medo, acabam vivendo problemas cada vez maiores. Certo? Então é o seguinte, me conta aqui, você que está assistindo, de que é que você tem medo? Que é muito importante. Uma das coisas que eu percebo, que cada vez está mais clara para mim, é que as pessoas que querem fazer o alcoolista parar de beber têm muito benefício em exercer a clareza. A clareza é um princípio que vai te ajudar muito. Então busque agora, enquanto você assiste essa live ou esse vídeo gravado, talvez você possa estar assistindo no gravado, o que é que acontece, assim, quais são as coisas que fazem você ter medo hoje em relação ao alcoolismo de quem você ama? Quais são as coisas? Identifique quais os seus medos. Que às vezes a pessoa me responde essa pergunta, do que você tem medo? E daí a pessoa me diz assim, eu tenho medo que ele continue bebendo. Tá, mas vamos mais profundo. E daí, se ele continuar bebendo, qual o seu medo? O meu medo é que ele vai ter um problema de saúde. Ou, o meu medo, e às vezes essa é a parte mais desafiadora. Então eu quero te convidar a aprofundar e a esclarecer isso para você. Qual é o seu medo? Você tem medo que bebendo aconteça o quê? Ele tenha um problema de saúde? Se ele tiver um problema de saúde, o que você tem medo que aconteça? Você tem medo que ele vá morrer? Ou que mesmo assim ele continue bebendo? Você tem medo que ele nunca vá saber cuidar bem de si? Ou você tem medo que as pessoas vão tratar ele mal? Que ele não vá, ou que ele pare de gostar de você de alguma forma, que o relacionamento de vocês se desgaste? Então, esclarece para você, para um pouquinho e pensa nisso. O que é que faz, o que te dá medo de verdade? Mas não seja inespecífica ou inespecífico. Tenta buscar a especificidade, a precisão de qual é o aspecto que te dá medo. Porque, na verdade, o medo é um sentimento que é desagradável, claro. É desagradável. Viver com medo é uma coisa desagradável. Inclusive, o medo dispara uma série de neurotransmissores, uma série de hormônios no nosso corpo que deixa a gente pronto para luta ou fuga, São sentimentos que existem para proteger a nossa espécie, para proteger o nosso organismo, para nos proteger, Ansiedade, medo, são sentimentos importantes que descarregam a adrenalina e às vezes, quando a adrenalina está muito alta, a gente mal consegue pensar nas coisas, de tanto medo que acaba sentindo. Mas o medo não é o inimigo. Tem que ter muito claro isso, que o medo não é o inimigo, por mais que possa ser muito desagradável. E quando o medo não é bem conduzido, ele possa ser um problema, e eu vou diferenciar quando ele é um problema e quando não é, agora. Mas o medo em si não é o problema. O medo é como se fosse, é um sinal, assim como todos os sentimentos, eles são sinais que precisam ser, que não são bons ou ruins. Eles podem ser agradáveis ou desagradáveis, mas não são bons ou ruins. Eles são sinais, inclusive, é bom que você tenha sentimentos. É bom que você possa ter sentimentos, mesmo que intensos, porque eles indicam o quê? Algo que é importante que está acontecendo. O medo é como se fosse um sentido nosso, Tem o tato, tem a visão,
tem a audição. Se você escuta um alarme, isso te alerta para alguma coisa. Se você sente medo, isso também é um alerta. Se você o seu tato é outro sentido. Se você percebe que você está cozinhando alguma comida e a panela começa a esquentar demais e você começa a sentir dor na sua mão por conta do calor, esse sentimento de dor, ele é bom, ele é ótimo, apesar de desagradável, porque ele está te alertando para algo importante. Então, o medo ele pode ser, ele é como se fosse a pressão arterial, ou como se fosse a temperatura corporal. Ele é importante que exista, só que ele não pode estar muito baixo e nem muito elevado. Porque se o medo estiver muito baixo, o que acontece? Ah, poxa, ele bebe lá, mas eu já estou me sentindo bem. Daí a pessoa me fala assim, Vitor, mas eu nem sinto mais medo. O que acontecer, que aconteça. Né? Eu já não me importo mais com essa pessoa bebendo ou não, porque eu já estou aprendendo a cuidar de mim e eu já não sinto mais medo. Se você não sente medo algum, agora, pensa bem, se for zero o seu medo agora, o que você vai fazer a respeito? Nada. Se for zero o seu medo. Nada. Se você não fizer nada, o que vai acontecer? Uma coisa a menos, né? Você vai deixar de fazer o que você poderia fazer para contribuir. Você não contribuindo, as chances de que isso se resolva diminuem. E se isso não diminuir, pode acontecer uma coisa muito ruim. Né? Se o alcoolismo não melhorar, pode acontecer um evento muito traumático para você, para sua família. E daí, no momento, e às vezes a família fica nessa, eu não tenho medo, o que eu tenho são outros sentimentos, que eu vou falar sobre como isso acontece, mas assim, eu não tenho medo porque eu já não aguento mais viver essa situação, e às vezes o que eu quero mesmo é me livrar desse medo. Eu não sinto medo porque eu não me importo mais. E daí quando acontece uma bomba, quando acontece um problema muito grande, aí vem um medo apavorante. Percebe? Então a ausência de medo, ela deixa você, ela pode deixar qualquer um de nós, muito ingênuo perante as coisas. Muito ingênuo perante os problemas. Né? Se você não tiver medo, você não se prepara. Você não faz o que é necessário para encarar a situação. Então não ter medo nenhum também não é saudável. Assim como ter uma pressão muito baixa também não é a solução. Quem tem a pressão alta, a solução não é ficar com a pressão zero, é ficar com a pressão normal. Medo de mais ou medo de menos podem ser problemas. E eu quero te convidar para perceber esse mecanismo, não só em você, mas no alcoolista que você ama. Você percebe que talvez, se você listou alguns desses medos, talvez você tenha listado medos que são reais, por exemplo, medo de recaídas, medo de que ele que ele não saiba se cuidar sozinho, medo que ele tenha um problema de saúde, medo que a relação de vocês se desgaste demais e vocês se afastem. E agora eu quero que você perceba o seguinte, do que é que ele tem medo? Provavelmente, hoje, se ele ainda não parou de beber, se ele ainda não está se dedicando, se ele está num estágio da mudança muito inicial ainda, provavelmente os medos que vocês têm são bastante diferentes, ou em intensidade bastante diferente. Perceba que talvez o medo que você tenha, que ele vá ter um problema no fígado, por exemplo, não seja um problema um medo que ele compartilhe com você. Agora percebe a importância disso. Se você morre de medo que ele tenha um problema no fígado, porque você sabe que o álcool pode fazer mal para o fígado, e daí você pensa, poxa, sentir esse medo faz a pessoa não querer beber. Deixa eu ver como é que eu vou fazer, e talvez você possa cair nessa armadilha. Deixa eu tentar incutir no alcoolista o medo de ter um problema no fígado, para ver se isso resolve o problema. Daí você vai lá e manda um vídeo de alguém falando que o álcool faz mal para a saúde, faz mal para o fígado. Se ele não compartilha desse medo com você, a única coisa que você vai conseguir com essa transmissão, com essa comunicação, é o quê? Quem já tentou fazer isso, conta aqui embaixo, o que acontece quando você faz isso? Quando você tenta forçar o alcoolista a perceber ou a compartilhar um medo que você tem e ele não tenha. O que acontece? Ele vai ficar mais resistente ainda. Por quê? Ele vai se sentir controlado, vai sentir que ele não é compreendido, ele vai achar que você não se importa com ele, que você só quer encher o saco dele. Percebe então como é importante a gente perceber o que é que você tem medo, o que é que ele tem medo e o mecanismo de não ter medo, como acontece. O alcoolista não tem alguns medos, hoje talvez,
que ele só vai desenvolver, ou talvez não vá desenvolver, mas enfim, que a falta desses medos faz com que ele continue bebendo. Só que existem outros medos, que certamente ele tem, que podem não estar tão claros para você. E vai ser muito mais produtivo vocês discutirem sobre medos em comum. Ou, se você quiser expor o seu medo para ele, você tem que perceber que você está expondo um medo, expondo uma ideia que não é a dele ainda. E quando a gente vai expor uma ideia, por exemplo, se eu chegar aqui, dependendo do público que me acompanha, se eu começar a falar, olha, nessa maratona eu vou falar sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Dependendo da pessoa, vai se sentir muito irritada. Porque tem pessoas que convivem com alcoolista que não querem fazer isso. E daí elas simplesmente não vão me acompanhar. E se eu fosse na casa delas mostrar e falar sobre esse tipo de coisa com elas, talvez elas não ficassem até ofendidas. Porque então a gente tem que ter essa sensibilidade de entender quais são os interesses, quais são os medos. Porque assim, às vezes o seu medo fica tão grande que você às vezes perde o senso do óbvio. Talvez com calma você fosse enxergar o que você está fazendo e as formas que você tenta conscientizar o alcoolista muito mais tranquilamente. Você fosse chegar na conclusão de que essa não é a melhor estratégia. Enviar alguma coisa sobre o fígado, por exemplo, né? Só que o medo, se ele está muito exagerado, ele acaba fazendo o quê? Trazendo impulsividade, trazendo reatividade, quando ele está exagerado. E daí é um sinal de que o medo é um problema. Porque o medo é um problema se ele leva a dois tipos de atitude. Ele passa, não o medo em si, mas a forma que você está lidando com o seu medo, ela é um problema se ela está levando você a ter duas atitudes. Dois tipos de atitudes. Primeiro tipo é você ficar paralisada. Você ignorar o problema, procrastinar. Sabe procrastinar? Aquela coisa que você empurra com a barriga. Ah, eu não quero saber sobre isso. Ah, eu me incomodo demais. Ah, Vitor, poxa vida. Já recebi mensagens assim, Vitor, eu gosto muito do que você fala e eu acho que pode ajudar, mas eu nem assisto porque eu fico tão ansiosa assim, com esse problema que eu nem assisto, eu nem me informo sobre isso. Porque eu fico tão assustada, tão preocupada que eu não me preparo. O que acontece? A pessoa está paralisada. Paralisada pelo medo. E aí o que acontece? Deixa de conseguir ajuda, deixa de conseguir se preparar, que é para ser a função do medo. É mesmo? Eu fico com tanto medo de atravessar a rua, que possa vir um carro, que eu nem olho para os lados, eu simplesmente não atravesso a rua. Poxa, isso não é um medo saudável. Não é um medo que te paralisa. E daí tudo que você vai tentar fazer de diferente, ah, Vitor, eu entendi, você falou que não é para eu comprar bebida para ele, mas se eu não comprar bebida para ele, Vitor, pode piorar, pode acontecer uma série de coisas ruins, ele pode ficar bravo, ele pode ficar revoltado. E aí você vai lá e, paralisada, não tenta nada diferente. Ou tenta por pouco tempo. Ou não tenta de uma forma consistente. E aí o que acontece? E eu não preciso dizer isso para vocês, só vou lembrar isso. Eu sei que vocês sabem disso, você que está me ouvindo sabe disso. Mas só lembrar isso, às vezes a gente esquece isso. Que é óbvio, uma coisa é clara. Fazer qualquer mudança que seja vai causar alguma diferença. E a mudança, nós não somos preparados para ficar mudando o tempo todo. O nosso organismo, ou nossa mente, de uma forma instintiva, é preparada para seguir a mesma coisa. Olha, pelo menos eu estou fazendo isso, eu estou sofrendo, mas pelo menos eu não estou morrendo. Então, continuar agindo assim preserva a minha sobrevivência. Então, qualquer mudança gera um conflito, gera medo. Olha, eu vou começar a agir diferente. Dá um pouco de ansiedade, porque você está indo rumo ao desconhecido. Ah, mas Vitor, se ele ficar mais bravo comigo e eu não sei o que fazer, se ele ficar revoltado, vai começar a beber mais, ou vai reclamar, ou sei lá o que pode acontecer se eu começar a mudar as minhas atitudes. Ou pior, Vitor, eu posso me esforçar e daqui a pouco não dá certo, e daí eu não vou aguentar lidar. Perceba o seguinte, que quando o medo paralisa, ele leva a um mecanismo que não é mais de resolver os problemas. É simplesmente de aliviar o sentimento. E se você perceba bem, eu falei no começo que os sentimentos eles não são ruins. Eles são bons, mas eles podem ser desagradáveis. Porque os sentimentos são bons porque eles levam a gente a resolver os problemas. Se você simplesmente abafar os problemas,
Ah, eu vou tentar só não olhar, vou ignorar o problema. Por que você ignora o problema? Por que alguém pode ignorar o problema? Porque não quer sentir o desconforto. Porque quer evitar o medo. É aquela coisa assim, se eu não olho, o que os olhos não veem, o coração não sente. E daí acaba não olhando muito para o que está acontecendo, para não sentir medo. Só que por não sentir medo, pensa bem, é igual você está cozinhando, está com a mão no fogo, e a sua mão começa a esquentar demais, e você não sente dor. Você só vai começar a se dar conta que a sua mão está pegando fogo a hora que começa a sair fumaça. Pensa o estrago que isso vai fazer na sua mão. Então é muito importante lidar bem com o medo, não fugir dele. Não fugir de lidar com o problema para que ele não piore. O medo é nosso amigo nessa situação. Então paralisar vai te atrapalhar, vai te prejudicar. E outro problema, tá? São dois problemas que o medo, quando não é bem lidado, ele pode causar. Que é parecido com o primeiro, que é a reatividade. A reatividade imediata. Eu estou com medo, então aciona um monte de adrenalina e eu não lido bem com as minhas emoções, eu pego e reajo de uma forma extrema. E daí aquele medo, eu vou me livrando do medo e não dos problemas. Por exemplo, o alcoolista ele quer sair para beber. Ele quer sair para beber e eu não quero que isso aconteça porque eu estou morrendo de medo que ele vai sair para beber. Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Ele pode ter um acidente ou alguém pode maltratar ele de alguma forma. Não sei o que você tem medo quando ele sai, mas pensa nisso. Eu tenho medo que ele vai sair, eu quero que ele beba em casa que é mais seguro. O que você está fazendo? Está se livrando do medo. Eu estou mais tranquilo, está bebendo em casa. Agora, pensa bem, será que essa atitude foi de encontro com o seu objetivo final? Ou será que naquele momento a sua prioridade passou a ser parar de sentir medo? Pensa bem, quantas vezes talvez você possa fazer isso? E eu não quero te julgar com isso, eu quero que você perceba esse mecanismo natural, humano, e que se você não olhar para isso, você vai acabar presa nessa armadilha, ou preso nessa armadilha. Quantas vezes você acaba reagindo imediatamente porque você só quer se livrar do medo. A prioridade passa a ser se livrar do sentimento e não resolver o problema. Isso acontece em vários níveis. Por exemplo, essa semana eu recebi uma mensagem de uma mãe, né, que disse assim: Vitor, você falou lá sobre as medicações nessa outra live, e daí você falou que tinha algumas medicações que, se usadas de forma errada, podem ser perigosas para o alcoolista. É verdade, qualquer medicação do universo, qualquer comida, qualquer coisa do mundo, se você utilizar da forma errada, pode fazer mal. Inclusive esse negocinho aqui, de cheiro. Se você utilizar isso de uma forma errada, né, pegar esse palito aqui e enfiar no seu olho, isso aqui pode te deixar cego ou cega. Foi essa a mensagem que eu disse. Você precisa saber usar a estratégia, né? Uma medicação é uma estratégia. Se você não souber usar ela de uma forma boa, né, você precisa então do quê? De alguém que saiba mexer com uma medicação. A live era sobre não dar medicação. Por que eu acho que não vale a pena dar medicação escondida? Aí essa mãe me disse o seguinte, falou: Vitor, é verdade, olha o que ela tirou da live e olha o que é fruto de medo, tá? Quero que você perceba isso. Olha, eu estava explicando sobre, a necessidade de ter um acompanhamento médico, que não é bem assim, o remédio é uma solução mágica, tem que saber usar ele, não é para ficar dando remédio escondido, porque pode ser perigoso. Agora, olha o que o medo fez com a cabeça dessa mãe. Ela disse para mim o seguinte, falou: Vitor, é verdade, as medicações fazem muito mal. Inclusive, eu levei o meu filho, a gente foi juntos para consultar um médico, e o médico passou um remédio para ele. Eu fui para casa, li a bula do remédio, e eu vi quanto aquilo pode ser perigoso, e sabe o que eu fiz, Vitor? Não dei o remédio, comprei o remédio guardado na gaveta lá em casa. Ops! O que aconteceu? A pessoa estava com um problema sério, de muitos anos. Aí ela buscou um profissional que avaliou a situação, conversou com ela e com o filho dela, e achou que aquilo fosse ajudar eles. Deu uma ferramenta, falou: olha, tem uma ferramenta que eu acho que vai te ajudar aqui, olha, vai valer a pena para você. E passou essa ferramenta. Aí ela pegou e pensou: isso pode fazer mal, então eu não vou usar isso. E pensa o seguinte, aí alguém pode pensar assim: essa mãe, meu Deus, como é que ela não se dá conta? E por que ela não vai se dar conta? Por causa do medo? Está apavorada. O problema é tão grande
que ela está apavorada. Só que olha o problema aqui, o medo está afastando da solução. Por quê? O medo faz você, às vezes, não confiar em ninguém, não confiar em nenhum profissional que vai te ajudar, não vai confiar em mais nada. E vai te isolando. Olha que coisa interessante isso e desagradável. Mas o medo vai te isolando com o seu problema. Vai deixando você não confiando nem no alcoolista mais, não confia nem em si mesma. E o que acontece? Essa é uma forma do medo te atrapalhar muito. E te afastar daquilo que pode te ajudar a resolver o problema, que é para isso que vem o medo. E daí o medo começa a vir de mãos dadas com a ansiedade. Só que o que acontece? A saída é qual para isso? A saída é perceber que o importante é você lidar com o problema. Se você ficar calculando todo o risco que vai existir, todo o problema, você precisa fazer isso de uma forma completa. Porque a pessoa fala, ai Vitor, mas eu... Porque às vezes a pessoa que está com medo, ela se agarra no medo, mesmo que ele é um problema, e mesmo que ela esteja não conseguindo resolver o problema por causa do medo, acontece uma coisa interessante, eu quero que você perceba quando isso acontecer com você. Porque não é ser, isso acontece, vai acontecer com todos nós em algum momento. E eu quero que você perceba. Porque às vezes quando o medo é muito grande, você começa a achar que você está certo ter tanto medo. Está certo, olha, o remédio pode dar problema. Então eu estou calculando, eu estou me preparando. O medo serve para isso, então eu estou me preparando, estou evitando prejuízos com o meu medo. Eu estou evitando que o meu filho, alguém que eu amo, vá ficar pior do que já está. E isso é totalmente bom, né? Você quer evitar um dano na sua vida? É bom, né? Tudo mais do que é bom e menos do que é ruim. Esse é um discurso que vale para qualquer pessoa em qualquer situação. Eu quero mais do que é bom ou menos do que é ruim, mas calma. Perceba o seguinte, às vezes o medo, ele faz com que você não avalie por completo. Ele faz com que você avalie apenas aquela possibilidade negativa. É parecido com alguém que tem medo de voar de avião. Qual que é o problema do avião? A pessoa olha o avião lá e pensa, poxa, olha lá como o avião está voando alto. Nossa, se o avião caísse, seria terrível. Meu Deus, então eu tenho medo de voar de avião. Só que a pessoa, nesse momento, que ela está com medo do avião, ela não está, claro, está tomada pelo medo muitas vezes, e não avalia, por exemplo, que é muito mais fácil você ter um acidente de carro ou de ônibus do que de avião. Então, às vezes, quando o medo toma essa proporção paralisante, a avaliação que você está fazendo não é completa, e ela precisa ser completa. Por exemplo, essa mãe, tá bom, ela salvou o filho dela, não deu o remédio que o médico mandou. Ela não faz certas coisas. Ah, Vitor, tem outras mães ou esposas, tá? Espero que você perceba o fundamento, né? Eu falo às vezes de mãe, falo às vezes de esposa, falo às vezes de outros familiares, mas é o fundamento que está por trás que eu quero que você entenda. Que vale da mesma forma. Que fala o seguinte, ah, Vitor, mas eu não vou deixar de dar dinheiro para o meu filho. Eu sei que ele gasta dinheiro com álcool, eu sei que ele gasta dinheiro com maconha, eu sei que ele não trabalha, mas porque eu acho que essa é a melhor forma de lidar com as coisas. E eu não estou dizendo aqui especificamente se é ou não, mas a pessoa me disse, olha, Vitor, eu percebo que esse dinheiro que eu dou para o meu filho faz de mim uma pessoa que está contribuindo para o problema dele. Mas eu tenho medo que isso vá fazer isso ou aquilo. Então perceba, ela tinha medo que fosse piorar o relacionamento dela com o filho, que é aquela história de ter medo de dizer não também, né, que eu falei num outro episódio dessa maratona. Então é o seguinte, avalie o todo. O que vai acontecer quando você protege o seu filho, o seu esposo de algumas coisas? Ah, eu protegi ele de não beber na rua. Tá certo, você salvou o dia hoje. Agora, pensa para o longo prazo. Pensa no longo prazo. Você está resolvendo o problema? Ou você está só adiando ele? Porque a cada vez que você alimenta o alcoolismo e a cada vez que você deixa de alimentar a sobriedade, é um tijolo que você vai colocando. É um tijolo. Eu gosto de usar a metáfora do lobo do alcoolismo e do lobo da sobriedade, né? O alcoolista tem dentro dele o lobo do alcoolismo e o lobo da sobriedade. Qual que vai crescer mais? Aquele que for mais alimentado. Então, se você alimenta o lobo do alcoolismo, sob o pretexto de estar protegendo a outra pessoa, o que acontece? Você não vai estar resolvendo o problema a longo prazo. E o que acontece? Você vai ter mais problema. E o que acontece? Você vai ficar com mais medo. E o que acontece? Você vai pensar menos bem no futuro. E você vai continuar vivendo num ciclo, numa roda de pânico, de ansiedade.
que não vai te ajudar. Então perceba isso. Agora que é de manhã, ou não sei que horas você está assistindo, talvez no gravado isso, quanto é importante você lidar bem com o seu medo. Porque às vezes a gente se livra dele de várias formas, tá? Por exemplo, uma forma... Porque a ideia aqui é você entrar em contato com o medo, perceber qual é o seu medo, identificar qual é o seu medo, ter claro qual é o medo e não tentar parar de sentir medo. O medo é seu amigo. Agora, esclareça o que é que você tem medo e pense em como você vai fazer para resolver o problema que está gerando esse medo. Como é que eu resolvo o problema? Não como é que eu paro de sentir medo. Porque olha só como isso é em várias camadas importante. Porque uma das formas que nós aprendemos com as pessoas ao nosso redor, ou uma das formas que nós aprendemos qualquer coisa, é através de um mecanismo chamado modelagem, que a gente aprende muito por imitação. Se você é acostumado ou acostumada a lidar com os sentimentos, sempre evacuando eles, sempre se livrando deles, perceba que isso é farinha do mesmo saco que o alcoolista faz com o álcool. Quando ele tem sentimentos, ele não lida com os sentimentos, ele bebe por cima. A varinha mágica dele é o álcool. Talvez a sua varinha mágica seja fingir que não está acontecendo nada. Ou seja, não confiar em ninguém, ou não entrar em contato com nada que te deixa ansiosa. E daí esse ciclo vai se alimentando. Porque daí você vai começando a não conseguir saber lidar melhor, você vai ficando mais sensível à ansiedade e vai sendo mais difícil pensar sobre como resolver os problemas. E agora eu quero que você perceba uma coisa interessante, tá? Muita gente me diz que está sentindo a coisa errada. Que é o seguinte, que acha que está sentindo raiva. Vitor, eu morro de raiva do alcoolista. E daí quando eu pergunto um pouco mais, não é bem raiva. Tem raiva junto, mas não é bem raiva. E eu vou te falar como é que isso acontece agora. Por que às vezes não é bem raiva? E você não identificar qual é o sentimento vai te prejudicar. Mas antes eu quero te perguntar o seguinte. Me avisa aqui se você já me acompanha há mais tempo. Coloca nos comentários se você é um dos primeiros vídeos que você está me acompanhando. Se for um dos primeiros vídeos, escreve para mim, hashtag novato ou novata. Se você já me acompanha há mais tempo, escreve para mim aqui, hashtag veterano ou veterana. E assim eu vou saber que se você já está me acompanhando há mais tempo ou menos tempo. E clica aqui no coraçãozinho ou no curtir para eu saber se esse vídeo está te ajudando ou está sendo interessante para você. Se você está no meu canal do Telegram, coloca para mim para eu saber aqui também. Hashtag Telegram. E aí eu vou saber se você veio do Telegram também, que eu tenho um canal do Telegram gratuito em que eu envio vários áudios ao longo da semana com dicas práticas ou com reflexões sobre como te ajudar a lidar com o alcoolismo, a vencer o alcoolismo de quem você ama sem deixar de cuidar de si. Certo? Eu vou falar agora da raiva, mas só vou avisar o seguinte. Essa é o penúltimo episódio. Amanhã vai ser o último episódio da maratona pré-semana Amor contra o Alcoolismo. Porque a semana Amor contra o Alcoolismo, que é uma semana que eu vou liberar vídeos que vão ensinar passo a passo para você fazer quem você ama parar de beber. Vou liberar essa série de vídeos. Não vai ser nas redes sociais, então você só vai conseguir acessar esses vídeos se você se cadastrar, é gratuito, é um evento online e gratuito, mas ele vai ser um evento muito mais organizado, é um evento que eu faço de vez em quando para ajudar as pessoas a entenderem o passo a passo de como fazer quem você ama parar de beber. E você pode se cadastrar para participar dessa semana clicando no link da minha bio ou no link que deve estar na descrição desse vídeo, se você está no YouTube ou no Facebook. Certo? Então cadastre o seu e-mail porque as informações vão chegar pelo e-mail para você poder participar da semana Amor contra o Alcoolismo. Certo? Vai ter uma série de vídeos ao longo da semana do dia 11 a 17 de maio. Certo? Esses vídeos são especiais, eles são preparados com todo um cuidado especial para ensinar o passo a passo, para mostrar como é possível, para mostrar de uma forma bem organizada como funciona tudo isso. E ela sai do ar em uma semana. Por quê? Porque eu sei que se eu não coloco um elemento de comprometimento, um elemento de precisar aproveitar aqueles vídeos durante uma semana, muita gente acaba deixando de entender ou perde alguma informação que é importante, ou acaba procrastinando. Já que os vídeos estão sempre lá, eu vou ver depois. Eu tenho muitos vídeos que ficam disponíveis a longo prazo, mas os vídeos da Semana Amor contra o Alcoolismo eles só ficam disponíveis aquela semana e depois eles saem do ar. Tá? É um evento especial mesmo. Então tá, a raiva. Vamos falar da raiva, certo? Um monte de gente, veterana, Telegram, estão cadastrados, que legal.
Vai ser muito legal. Já tem mais de 2.000 pessoas cadastradas para a Semana Amor contra o Alcoolismo. Vai ser um evento bem legal. A raiva é uma defesa, às vezes, contra o medo. Né? A pessoa fala assim, Vitor, eu morro de medo do alcoolismo dele, eu morro de medo dos problemas de saúde. Quer dizer, eu morro de raiva. Morro de raiva. A pessoa fala que é raiva, mas no fim das contas, quando você vai ver, é medo. Mas por que a raiva, às vezes, aparece ao invés do medo? Porque o cérebro tenta fugir da dor. Fugir da dor. Então ele cria mecanismos para você não entrar em contato com o que dói de verdade. Por exemplo, é muito mais fácil você sentir raiva. Por exemplo, isso acontece muito em luto. Às vezes alguma pessoa que morre, né, um alcoolista morreu, ou qualquer outra pessoa morreu. Às vezes sentir raiva de uma pessoa que morreu diminui um pouco a saudade, a tristeza, o luto. Percebe? Às vezes a raiva de uma pessoa, de um amigo, você cometeu um erro com alguém, por exemplo. Foi lá e fez alguma coisa que era errada, que machucou alguém que você ama. Às vezes a raiva é uma forma de você não precisar lidar com o sentimento de impotência, com o sentimento desagradável de medo. Percebe? A raiva é um mecanismo, às vezes, que alivia o medo, o sentimento de impotência, ele alivia o sentimento de responsabilidade. Porque se você fica com raiva do alcoolista, o problema é ele. Se você vai, sei lá, você procura alguém para te ajudar, e daí essa pessoa não resolveu o seu problema de imediato como você gostaria, daí você fica com raiva da pessoa. Fala, também, eu não consigo superar o meu problema porque ninguém me ajuda. E fica com raiva dos outros. Por quê? Porque isso alivia um sentimento muito desagradável de impotência. Só que faz o que leva a quê? A pessoa fica focando só onde é que tem problema, olha lá, aquilo lá não é perfeito, olha lá, aquilo lá não fez o que era necessário, olha lá, o médico deu um remédio para o meu filho que pode fazer mal. Então, vai procurando problemas, para aliviar sentimentos de medo. E com isso, deixa de obter ajuda, deixa de se dedicar a entender como pode melhorar, como ser mais produtivo para resolver os próprios problemas. Certo? Então, o que a gente tem que fazer? Ter coragem. Sabe o que é coragem? Sabe o que é coragem? A maior parte das pessoas não sabe o que é coragem. Você sabe o que é coragem? Coragem não é a ausência de medo. Pensa bem no que eu estou falando. Olha como fulano é corajoso. Nossa, olha como fulano enfrenta os problemas. Nossa, como ele é corajoso. Também, como ele não sente medo. Mas não é verdade. Coragem não é a ausência de medo, por definição. Uma pessoa ter uma atitude corajosa, por definição, ela precisa estar sentindo medo. Porque senão não precisa de coragem. Por que uma pessoa que vai tomar uma atitude... Eu preciso de coragem para tomar um copo dessa água aqui? Não preciso de coragem nenhuma. Porque não me dá medo, eu sei que é uma água limpa, eu acabei de tomar, eu tenho uma confiança de que esse copo é bom. Então eu não preciso de coragem para tomar esse copo d'água. Então coragem não é, eu não tenho medo, portanto eu tenho coragem. Coragem é você fazer aquilo que dá medo, porque aquilo vai de encontro com seus valores de vida. Mesmo com medo, eu faço o que é necessário. Mesmo com medo, eu me dedico, eu adoto comportamentos que vão levar a uma vida melhor para mim e para quem eu amo. Isso é coragem. Coragem não é, por exemplo, chegar e falar para o alcoolista, Vitor, eu tenho medo de falar sobre álcool com a pessoa que eu amo, porque quando eu falo com álcool, a gente tem o risco de ter uma conversa muito complicada. Então eu acabo não falando sobre álcool com ele nunca. Ou, quando eu vou falar sobre álcool, eu brigo e xingo ele. Isso também não é ter coragem. Xingar, criticar, ser agressivo, não é ter coragem. Porque aí você está ignorando o medo. Quando você grita, xinga, briga, você está ignorando o medo. Você não está tendo, você está usando um artifício da raiva para conseguir vencer, fingir que não tem medo, ou pelo menos esconder o medo, para tomar uma atitude. Só que perceba que isso não é coragem. Isso é fugir do medo através do artifício da raiva. Faz sentido isso? Então, coragem é você agir apesar do medo. E você trocar o medo aos poucos
Não precisa paralisar com o medo. Ah, Vitor, mas eu tenho muito medo. Mas a maior parte das pessoas que tem muito medo é porque não sabem lidar direito. A maior parte das pessoas que tem medo, porque o medo é o quê? É um cálculo entre o tanto que você se sente, o tanto que você tem preparo, o tanto que você acredita que tem preparo para um problema, em relação ao tamanho do problema. Então, conforme você se prepara mais, você vai ficando mais tranquila, porque a sua percepção e a sua capacidade real de resolver o problema vai ficando maior que o problema. E daí você vai sentindo menos pânico, menos medo, porque você sente um senso de controle maior. Real, não fictício, não falso, não imaginário. Por quê? Porque você se preparou. Certo. E as pessoas falam assim, deixa eu ver se esse exemplo serve. Vamos ver, um exemplo meu aqui, ó. Por exemplo, Vitor, como é que você consegue fazer tantas lives, tantos vídeos, né? Tem muitos colegas que têm medo, têm receio de fazer vídeos. Não é porque eu não tenho receio, é porque eu treino muito, né? Fazendo tantas lives. E é porque eu passei muitos e muitos anos da minha vida convivendo, trabalhando e estudando questões relacionadas ao alcoolismo. Então, falar sobre isso para mim, eu estou em casa. Eu vivi muitos anos me preparando, estudando, tendo experiências, acompanhando pessoas. Então isso vai dando mais tranquilidade. Daí o que acontece? O meu problema maior era a câmera. O que eu fiz? Trabalhei para fazer mais vídeos, e mais vídeos, e mais vídeos, e mais vídeos. Isso poderia ser chamado de coragem. Vitor, mas eu olho você falando e não vejo sinais de medo, de ansiedade. Duvido que não vê. Olha bem, às vezes tenho. Mas não é que... Porque eu acho que é natural ter algum, porque eu tenho a preocupação por trazer conteúdos que sejam interessantes para você. Percebe? É isso. Vamos ver. E que mais? E quando você sentir medo? Então você tem que trocar o medo pelo respeito. Né? Porque já que eu tenho medo de não trazer um conteúdo legal, o que eu faço? Preparo um roteiro, eu estudo, por mais que eu já sei o assunto, eu me preparo um pouco mais, eu vejo o roteiro, eu me preparo, vejo algumas mensagens, converso com algumas pessoas para trazer uma informação mais interessante, eu fico atento aos comentários que vocês mandam para mim depois. Vou me preparando, eu troco o medo pelo respeito. Então, se você quer fazer quem você ama parar de beber e tem medo de recaída, tem medo que ele não se dê conta dos problemas com álcool, o que você precisa fazer? Ter respeito em relação a isso e se preparar. Buscar informações, buscar entrar em contato, não fingir que não tem medo, não fugir do medo, mas focar naquilo que você quer na sua vida, quais seus objetivos e como chegar lá. Então agora, uma dica final, tá? Só para quem ficou até o final agora. Quando você sentir medo, uma coisa bem direta e prática. Vamos ver, tá. Uma dica prática, assim, ó. Quando você sentir medo, o que você faz? Você identifica qual previsão você está fazendo. Vitor, eu tenho muito medo que ele saia de casa para beber, eu prefiro que ele beba em casa. Me sinto com muito medo. Ou qualquer outro medo que você esteja sentindo. Para perceber, identifica qual é a previsão, qual o cenário que você está com medo na sua cabeça, qual o cenário você está produzindo na sua cabeça. Porque nós não temos medo pelo que acontece, nós temos medo pelo que nós pensamos, ou como nós interpretamos, ou as previsões que nós fazemos. Então identifique qual previsão você está fazendo. E não fuja do pensamento. Eu tenho medo que ele vá, sei lá, ter um acidente grave. E daí eu nem penso muito nisso, eu só quero me livrar. Então calma, segura a ansiedade. Pensa no que você está pensando, observa os seus pensamentos. Imagina qual o pior cenário. O que você está prevendo de pior que pode acontecer nessa situação? Não foge do pensamento. Pensamento é só um pensamento. Quanto mais você tiver familiaridade com os seus pensamentos, mais fácil vai ser lidar melhor com eles. Então imagina qual o pior cenário. E agora avalia, qual a chance dessa coisa acontecer? E daí começa a pensar, e quais as minhas opções aqui? O que pode acontecer se eu agir? Ou se eu não agir? Por exemplo, eu tenho medo que ele vá sair dirigindo embriagado. Então eu faço o quê? Eu compro cerveja, compro bebida e deixo na geladeira para ele beber, para ele ficar à vontade em casa e não querer sair. Pensa bem, será que essa atitude está te levando à solução a longo prazo? Aí você vai pensar, o que é importante para você? É parar de sentir medo, é parar de sentir ansiedade ou é parar de ter um problema? O que pode acontecer se você agir, se você não agir?
e avalia como um todo as previsões. Avalia como um todo, com clareza, com clareza mesmo. Certo? Então, o pensamento é muito importante. Você tem que estar muito atento aos seus pensamentos, ter familiaridade com eles, começar a perceber o que você costuma pensar e como é que você costuma agir nessas situações. Para você não sentir, para que o seu maior medo seja continuar tendo problemas. Não evitar a todo custo qualquer risco, porque não tem como evitar 100% os riscos. E o risco maior, de fato, para o alcoolismo é ele criar mais raízes. Quanto mais raízes o alcoolismo criar, mais problemas ele vai trazer e mais problemas você vai ter. E daqui a pouco vem uma bomba enorme. E daí agir só na hora do desespero não é a melhor alternativa. Vai dar muito mais trabalho. Se você é daqueles ou daquelas que só agem na hora do desespero, começa a avaliar que consequências isso gera para a sua vida.